Você já sentiu que está sob ataque espiritual? Aquela sensação de que tudo está dando errado ao mesmo tempo. Problemas na família, dificuldades no trabalho, doenças surgindo do nada, pensamentos perturbadores que não te deixam em paz. E você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Eu quero te dizer algo muito importante hoje. Você tem um inimigo espiritual. A Bíblia é clara sobre isso. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás é real, e ele está buscando a quem possa destruir. Mas aqui está a verdade que vai mudar tudo para você. Ele não tem poder sobre aqueles que conhecem sua autoridade em Cristo. Você não precisa viver com medo, você não precisa ser vítima, você não precisa aceitar os ataques como se fossem normais. Jesus já venceu o inimigo na cruz, e ele te deu autoridade para viver em vitória. A Bíblia nos diz em Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você tem autoridade, você tem poder, você tem proteção. Mas muitos cristãos vivem derrotados porque não sabem disso. Eles oram pedindo que Deus faça algo, sem perceber que Deus já fez tudo, e agora espera que eles usem a autoridade que já foi dada. Hoje, eu quero te ensinar o que a Bíblia diz sobre viver protegido espiritualmente, sobre ser o tipo de cristão que o inimigo não consegue tocar, sobre andar com autoridade, confiança e vitória. Isso não é arrogância, é fé. É conhecer quem você é em Cristo. E quando você sabe quem você é, quando você entende o que Jesus já conquistou, quando você vive debaixo da cobertura divina, o inimigo não tem entrada na sua vida. Então, prepare seu coração. Preste atenção em cada palavra. Porque hoje pode ser o dia em que você finalmente entende como viver livre, protegido e vitorioso. Deixe-me te levar a um momento poderoso registrado na Bíblia. É a história de quando Satanás tentou Jesus no deserto. Jesus havia jejuado por 40 dias e 40 noites. Ele estava fisicamente fraco, humanamente vulnerável, e foi exatamente nesse momento que o inimigo se aproximou. Satanás ofereceu a Jesus pão quando ele tinha fome, ofereceu poder e glória. Tentou fazer Jesus duvidar de quem ele era, mas veja o que Jesus fez. Ele usou a palavra de Deus. A cada tentação, Jesus respondeu: está escrito, e citou as Escrituras. Mateus 4,4 registra: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não entrou em debate, ele não tentou negociar, ele não usou sua própria sabedoria humana, ele usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que aconteceu? A Bíblia diz em Mateus 4:11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O inimigo teve que ir embora. Ele não tinha escolha, porque a palavra de Deus tem poder absoluto. Agora, aqui está algo que você precisa entender. Você tem acesso à mesma arma que Jesus usou. A Bíblia não é apenas um livro bonito para ler aos domingos. É uma arma espiritual poderosa. É a espada que corta toda mentira do inimigo. Efésios 6,17 nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, quando você declara a palavra, quando você vive pela palavra, você se torna intocável para o inimigo. Veja também o exemplo de José no Egito. Ele foi tentado pela esposa de Potifar. Ela o seduziu dia após dia. Mas José disse em Gênesis 39:9, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José tinha algo que o protegia: reverência a Deus. Ele não estava apenas evitando consequências humanas. Ele não queria pecar contra Deus. Seu coração estava alinhado com o Senhor. E quando você tem esse coração,
Um coração que teme a Deus, que o reverencia, que se importa mais com agradar a Ele do que com qualquer outra coisa. O inimigo não encontra brecha. Agora veja o exemplo de Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões porque recusou parar de orar. Mas o que aconteceu? Daniel 6:22 diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Inocência diante de Deus. Isso é proteção espiritual. Daniel tinha uma vida de oração consistente. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele não negociava sua devoção, e Deus o protegeu sobrenaturalmente. O padrão está claro na Bíblia. Conhecimento da palavra, como Jesus, reverência a Deus, como José, vida de oração, como Daniel, obediência, todos eles. Esses são os pilares de uma vida protegida espiritualmente. E a Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você percebeu a ordem? Primeiro, sujeite-se a Deus. Depois, resista ao diabo. Não funciona ao contrário. Você não pode resistir ao inimigo com sua própria força. Mas quando você está debaixo da cobertura de Deus, quando você está submetido a Ele, você tem autoridade para fazer o inimigo fugir. E ele não apenas recua. A Bíblia diz que ele foge, ele corre, ele não tem escolha, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Agora, eu quero ser muito prático com você. Vou te ensinar exatamente o que fazer para viver protegido espiritualmente. Estas não são fórmulas mágicas, são princípios bíblicos que funcionam porque estão fundamentados na palavra de Deus. Vista a armadura de Deus. Todos os dias Paulo nos ensina em Efésios 6:10-11: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Toda manhã, antes de começar seu dia, declare sobre você: eu me revisto da armadura de Deus. Eu coloco o cinturão da verdade. Eu visto a couraça da justiça. Eu calço os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu tomo o escudo da fé. Eu coloco o capacete da salvação. Eu empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você faz isso pela fé, você está ativando proteção espiritual. Você está se posicionando como soldado de Cristo, não como vítima do inimigo. Mantenha sua boca limpa. Suas palavras têm poder espiritual. A Bíblia nos diz em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua. Pare de declarar derrota. Pare de concordar com os planos do inimigo. Pare de falar mal de si mesmo, dos outros, da sua vida. Comece a declarar o que Deus diz. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus está comigo, quem será contra mim? Quando você fala a palavra, você está soltando poder espiritual. Você está fechando portas para o inimigo e abrindo portas para Deus. Guarde seu coração. Provérbios 4:23 nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você está permitindo entrar no seu coração? O que você está assistindo? O que você está ouvindo? Que tipo de música, filmes, conversas você está consumindo? Se você enche sua mente com coisas do mundo, você está dando munição ao inimigo. Se você enche sua mente com coisas de Deus, você está se fortalecendo. Filipenses 4:8 nos instrui: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Guarde seu coração, proteja sua mente.
Mantenha uma vida de oração constante. Tessalonicenses 5:17 nos manda: orai sem cessar. Oração não é apenas aquele momento formal pela manhã ou à noite. Oração é comunhão constante com Deus. Fale com Deus ao longo do dia. Agradeça a Ele. Peça ajuda. Declare sua palavra. Louve seu nome. Quando você vive em oração, você vive conectado à fonte de poder. E o inimigo não consegue penetrar essa conexão. Sim. Viva em obediência, esta é crucial. Você não pode viver em desobediência deliberada e esperar proteção espiritual. Pecado abre portas. Desobediência dá direito legal ao inimigo. Mas quando você vive em obediência, não por legalismo, mas por amor a Deus, você fecha todas as brechas. João 5,18 nos assegura: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você percebeu? O maligno não lhe toca. Essa é a promessa para quem vive em Cristo, em obediência, guardado por Deus. Use o nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Filipenses 2:9 e 10 declara: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando você usa o nome de Jesus com fé e autoridade, demônios tremem. O inimigo recua, portas se abrem e se fecham. Não use o nome de Jesus como uma palavra mágica. Use com reverência, com fé, sabendo que todo o poder foi dado a Ele, e Ele compartilhou esse poder com você. Permaneça em comunhão com a Igreja. Hebreus 10:25 nos adverte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O cristão isolado é um alvo fácil. Mas quando você está em comunhão com outros crentes, você tem cobertura espiritual. Não abandone a igreja. Não se isole. Permaneça conectado ao corpo de Cristo. Agora, eu quero fazer algumas perguntas ao seu coração. Você está vivendo esses princípios? Seja honesto. Não comigo, mas com Deus. Ele já sabe a resposta. Mas Ele quer que você reconheça. Você tem vestido a armadura todos os dias? Ou você acorda e simplesmente sai para o mundo sem proteção espiritual? Você está guardando sua boca? Ou você tem declarado derrota, medo, ansiedade sobre sua vida? Você está protegendo seu coração? Ou você tem permitido que todo tipo de conteúdo mundano entre na sua mente? Você tem uma vida de oração? Ou você só ora quando está desesperado, quando precisa de algo? Você está vivendo em obediência? Ou há áreas da sua vida onde você sabe que está desobedecendo a Deus, mas continua justificando? Você usa o nome de Jesus com autoridade? Ou você vive com medo do inimigo, como se ele tivesse mais poder do que Cristo? Você está congregando com outros crentes? Ou você se isolou, se afastou, parou de ir à igreja? Essas perguntas são importantes, porque sua resposta a elas determina o nível de proteção espiritual que você tem. E se você percebeu que há brechas, hoje é o dia de fechar essas portas. Deus não está te condenando, Ele está te chamando. Ele está dizendo: filho, filha, volte para debaixo da minha cobertura, volte para a proteção, volte para a vitória. Crônicas 7,14 promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de voltar. É tempo de se alinhar. É tempo de viver como o cristão vitorioso que Deus te chamou para ser. Não mais vivendo com medo, não mais sendo vítima, não mais aceitando os ataques do inimigo, mas vivendo com autoridade, com poder, com a certeza de que Satanás não tem poder sobre você. Oração completa. Faça isso e Satanás não terá poder sobre você. Parte 1. Conexão humana. 400 palavras. Você já sentiu que está sob ataque espiritual?
aquela sensação de que tudo está dando errado ao mesmo tempo. Problemas na família, dificuldades no trabalho, doenças surgindo do nada, pensamentos perturbadores que não te deixam em paz. E você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Eu quero te dizer algo muito importante hoje. Você tem um inimigo espiritual. A Bíblia é clara sobre isso. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás é real, e ele está buscando a quem possa destruir. Mas aqui está a verdade que vai mudar tudo para você. Ele não tem poder sobre aqueles que conhecem sua autoridade em Cristo. Você não precisa viver com medo. Você não precisa ser vítima. Você não precisa aceitar os ataques como se fossem normais. Jesus já venceu o inimigo na cruz, e ele te deu autoridade para viver em vitória. A Bíblia nos diz em Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Você tem autoridade, você tem poder, você tem proteção. Mas muitos cristãos vivem derrotados porque não sabem disso. Eles oram pedindo que Deus faça algo, sem perceber que Deus já fez tudo, e agora espera que eles usem a autoridade que já foi dada. Hoje eu quero te ensinar o que a Bíblia diz sobre viver protegido espiritualmente, sobre ser o tipo de cristão que o inimigo não consegue tocar, sobre andar com autoridade, confiança e vitória. Isso não é arrogância, é fé. É conhecer quem você é em Cristo. E quando você sabe quem você é, quando você entende o que Jesus já conquistou, quando você vive debaixo da cobertura divina, o inimigo não tem entrada na sua vida. Então prepare seu coração, preste atenção em cada palavra,